Porque em algumas pessoas as partes íntimas são mais escuras do que as outras partes do corpo. Já viu isso? Pois é, tem pessoas que algumas partes íntimas do corpo dela é mais escuras que as demais partes do corpo. Por que isso? Essa é a pergunta enviada pelo Francisco Pereira de Jesus. Vamos descobrir. Bom, as partes do corpo, como a virilha, a vulva ou até mesmo a região perianal, geralmente são mais escuras do que as partes do que as demais partes do corpo, por conta de alguns fatores. E isso se dá mais com as pessoas do que com outras. Então não são todas que são assim. Vamos começar falando da genética. A pele, a cor da pele é determinada por fatores genéticos. E as partes íntimas são mais propensas à hiperpigmentação. Ou seja, nessas regiões íntimas, aumenta a produção de melanina. E como nós já falamos aqui no canal, melanina é um pigmento que dá cor à nossa pele. Quanto mais melanina, mais escura é a pele. Outro fator são os hormônios. As nossas partes íntimas são ricas em receptores hormonais. Claro, além de hormônios sexuais, como por exemplo os estrogênios e a progesterona, esses hormônios podem estimular a produção de mais melaninas, o que acaba então escurecendo a região íntima da pessoa. Outro fator é o atrito nessa região. Como essa região é mais fina e mais delicada da pele do que as outras partes do corpo, o atrito constante, como por exemplo depilação, uso de roupas apertadas ou a prática constante de exercícios, pode causar uma irritação nessa pele, o que também pode resultar em hiperpigmentação, ou seja, mais produção de melanina, o que irá fazer com que escureça essas regiões. Agora, se você conhece uma pessoa que tem essas partes íntimas um pouco mais escura, não vou falar para você marcar ela aqui nos comentários, pois iria expor demais. Compartilha com ela esse vídeo que ela vai gostar de saber o porquê que tem. Qual empresa lucra mais? A de cigarros, a de cervejas ou as de remédios? Boa pergunta, enviado pelo Leandro Parreira, lá de Goiânia. Qual que é seu palpite? Bom, vamos fazer o seguinte, vamos conhecer. Vamos falar da terceira para a primeira, né? Da última para a primeira. Em terceiro lugar, como a empresa que mais faturou no ano passado, no ano de 2023, foram as empresas de cerveja. É o terceiro maior faturamento do planeta. No caso aí, vou dar um exemplo aqui da Anheuser-Busch InBev. Que nome é esse, meu Deus? Essa empresa ela tem uma fusão belga da Interbrew, uma empresa belga, e da brasileira Ambev, essas duas empresas de cerveja. Essas duas monstruosidades de empresas, que eu quero dizer, só o ano passado teve um lucro líquido de 5,9 bilhões de dólares. É muito dinheiro, meu Deus. É muita coisa. A Heineken foi a segunda que mais faturou, cerca de 4,8 bilhões de lucro líquido de dólares. 4,8, quase 5. Enquanto essa fusão aí teve quase 6. Então a cerveja ficou em terceiro lugar. Em segundo lugar, quem que você acha? Cigarros ou remédios? Pois se você falou remédios, errou. Ficou cigarros. No segundo lugar, cigarros são os que mais têm lucro no mundo inteiro. A Philip Morris International, a maior empresa de cigarros do mundo, só o ano passado teve um lucro líquido de 8,100 bilhões de dólares. O que é um número muito alto. Misericórdia. Então, a campeã das campeãs foram as empresas farmacêuticas. Em destaque, a Pfizer. Pois é, a Pfizer. Como é que fala? Pfizer. Só no ano passado, ela teve um lucro de 32,8 bilhões de dólares. Faltou até ar. Mãe do céu, 32,8 bilhões de dólares. A segunda lugar que teve o maior faturamento foi a Johnson & Johnson, com 31,2 bilhões de dólares de lucro líquido. Resumindo, as empresas de remédios são as que mais têm lucros no mundo, são as que mais vendem, as que mais faturam e as que mais têm lucros. Seguido pelas empresas de cigarros e, depois disso, as de cerveja. Primeiro lugar, farmacêutica. Segundo lugar, cigarros. Terceiro, cervejas. Se uma cobra picar mais de uma pessoa durante o dia, quer dizer, no mesmo dia, a quantidade de veneno usado pela cobra para picar a primeira pessoa é o mesmo utilizado para picar a segunda pessoa? Boa pergunta, enviado pelo Marques. Na verdade, a resposta é não. A quantidade da picada para uma pessoa para outra pode ser diferente. Raramente são iguais. As cobras, em geral, elas conseguem produzir, digamos assim, veneno cerca de 10 a 100 miligramas por dia. Depende muito, claro, da espécie da cobra, da idade da cobra e da condição de saúde que ela está. Se ela está saudável ou se ela está doente. Isso pode comprometer a quantidade de veneno produzido. Há espécies de cobras no mundo que são capazes de produzir cerca de 700 miligramas de veneno
por dia? Rapaz, essa é tensa. Então a quantidade de veneno injetado numa pessoa, claro, depende do tipo de mordida, da força que a pessoa levou a mordida. Quanto mais forte e profundo for a mordida da cobra, mais veneno ela colocou ali. Só que existem relatos de pessoas que foram picados de manhã e teve uma quantidade X de veneno aplicado, e a mesma cobra picou uma outra pessoa um pouquinho depois, algumas horas depois, onde não saiu veneno nenhum. Ou seja, muito provável que ela tenha usado todo o seu veneno que estava estocado na primeira pessoa que ela picou. E também existem casos de pessoas no caso inverso, que de manhã foram picados por uma cobra e ela não tinha veneno nenhum. Horas depois, essa mesma cobra picou outra pessoa e aí tinha veneno presente na presa dela. Ou seja, não é uma regra, né? Então pode ser que ela tenha picado outros animais, utilizado veneno, enfim. O fato é, a quantidade de veneno utilizado pelas cobras em picadas são diferentes de uma para outra. Quanto mais profunda for a picada que ela der na pessoa ou no animal, mais veneno ela vai injetar. Ela não faz isso em todas as picadas. Afinal de contas, o que causa a cólica menstrual? Muito boa pergunta. Enviado pelo Eric Almeida. Vamos então descobrir. A cólica menstrual, que também é conhecido como dismenorreia, é uma condição comum que praticamente todas as mulheres experimentam durante o seu ciclo menstrual. E o que acontece então para que seja causada essa dor intensa? Durante a menstruação, o útero se contrai para ajudar a expulsar o seu revestimento, pois como nós sabemos, o útero se contrai e expulsa o endométrio, que é o tecido que reveste o útero. Todo mês ele faz isso. E esse endométrio é eliminado pela menstruação. Substâncias chamadas prostaglandinas são liberadas durante esse processo. Elas fazem com que os músculos do útero se contraiam e também se relaxem. E isso causa dor. Altos níveis de prostaglandinas estão associados às dores mais intensas. Essas contrações causadas pelas prostaglandinas podem ser bastante fortes, pois quando o útero se contrai, ele comprime os vasos sanguíneos locais, o que acaba cortando assim temporariamente o suprimento de oxigênio para o tecido uterino. E isso também causa muita dor. É claro que a intensidade de dor depende de mulher para mulher. Algumas mulheres sentem dores bem leves, quase nada. Outras sentem dores que eu vou falar pra você, é tenso. Então, resumindo, no período pré-menstrual, o útero vai se contraindo os músculos para que ele possa se liberar do endométrio e seja eliminado, que é a parede ali, revestimento interno do útero, que seja eliminado durante toda a parte da menstruação. Então, nessa contração, para poder arrancar essa parede interna do útero, gera uma dor danada. É por isso que as mulheres sentem tanta dores de cólica menstrual. É por conta dessa contração do útero. Nosso coração suporta bater até quantas vezes? Qual é o máximo de batida que o nosso coração suporta? Boa pergunta. Difícil de achar resposta concreta, mas é uma boa pergunta. Inclusive, quem mandou ela foi a Genise de Patrocínio, Minas Gerais. É o que tá faltando nesse canal aqui, patrocínio. Não tem patrocínio ainda, mas enfim, um dia aparece. Vamos então descobrir. Bom, a quantidade de batidas que um coração pode suportar bater depende muito do tipo de vida que a pessoa leva. Uma pessoa sedentária, o coração tem capacidade de bater menos vezes do que uma pessoa ativa, uma pessoa que pratica exercícios, que realiza caminhadas, que corre. O coração dela é capaz de bater mais vezes durante um período grande, ou seja, durante a vida. Estudos revelam que o coração de uma pessoa pode chegar a bater a cerca de mais de 5 bilhões de vezes que o coração aguenta bater. Não é isso que bate na sua vida. Por exemplo, uma pessoa de 80 anos, em média, tem um batimento cardíaco cerca de 80 vezes por minuto. Durante 80 anos de sua vida, seu batimento bateu a casa de 2,5 bilhões de vezes. E os estudos revelam que o coração tem capacidade de bater mais de 5 bilhões. Ou seja, mais de 80 anos, ou seja, 160 anos no total. Só que não tem como confirmar isso, pois nenhuma pessoa viveu 160 anos, desde que a medicina começou a estudar bem o coração. Então são estudos, palpites, teorias. Não dá para saber ao certo. O fato é que o seu coração vai bater até quando ele tem que bater. Aí quando ele fala, não vou bater mais, aí para de bater.